Um vídeo para o 9º ano. Dessa vez eu estou aqui gravando a explicação das atividades da página 107, tá? Hoje, eu vou postar hoje, dia 30, mas se você quiser assistir esse vídeo só na semana que vem, para fazer só na semana que vem, tudo bem, tá? Vocês vão levar a atividade só na outra segunda, então vocês têm tempo para fazer. Vou explicar aqui da página 107, a primeira questão, ela pede o seguinte: exponha as razões que contribuíram para a eclosão da Revolução de 1930. Bem, a Revolução, jovens, que vocês têm que entender aqui, é uma troca de quem está no poder governando o Brasil. A gente tinha a elite agrária, né? A elite de produtores do café e do leite, que eram os mineiros e os paulistanos. Então, o que vai acontecer? Quando tem a crise de Nova York e os Estados Unidos param de comprar os produtos brasileiros, a gente vai entrar em crise. E esses caras que são fazendeiros, produtores de algodão e café em São Paulo, e os caras que são produtores de leite em Minas Gerais, vai ter uma queda na compra desses produtos. Ninguém vai comprar. Eles vão estar produzindo, vai estar sobrando, eles vão estar tomando prejuízo, até um ponto que eles vão perder o poder e a grana que eles têm. Quando acontece disso, de um grupo que governa o país perder poder, um grupo que tinha algum poder antes sobe, né? Cai o grupo do café com leite e sobe um outro grupo. Quem que tinha rico no Brasil? Você tinha no Rio Grande do Sul produtores de gado, né? Muitos fazendeiros de gado. O Getúlio Vargas é filho de um fazendeiro de gado que faz direito, né? Vira advogado. Você tem no Nordeste aquela antiga produção de açúcar, né, que é rica, mas não era tão rica quanto a de café, mas agora que a de café não existe mais, ela é um grupo ainda de pessoas ricas no Nordeste, né, e eles vão se juntar ali para criar a Aliança Liberal, que depois vai virar PDT, que é o partido do Getúlio Vargas, toma o poder em 1930, tá? Então por que cai o pessoal antigo? Porque eles perdem dinheiro e também perdem poder com a crise de 29, né? E aí quem fica no país com poder são o pessoal do Sul, que se une com o pessoal do Nordeste e tomam o poder do governo do Brasil, tá? Em 1930. Na 2, ele traz dois trechos de textos diferentes. E ele pede para vocês fazerem uma comparação entre os textos. Será? O primeiro texto é o Manifesto do Washington Luiz, né, feito em 9 de outubro, e o outro texto é um telegrama do general que fez a revolução para o Getúlio, dizendo que eles conseguiram vencer. Os dois textos têm a mesma opinião sobre os eventos de 1930, sobre a tomada do poder, né? Não. Leiam direito e vejam que não. E digam para mim qual é a favor da revolução e qual era contra a revolução, tá bom? Aí a B pergunta assim: com qual intenção cada documento teria sido redigido? Então você vê o texto do Washington Luiz, que era o presidente eleito em 1930. Eleito, né? Todo mundo sabe que foi roubo, teve roubo nas urnas, tem um voto de cabresto, que gente morta votava, o cara mandava votar em fulano, votar em ciclano, enfim. E aí, o Washington aqui, nessa carta, ele diz: não, eu venci, fui eleito pelo povo, vamos lutar contra esses baderneiros revolucionários. E no segundo texto, esses baderneiros revolucionários, que é o grupo do Getúlio Vargas, está falando sobre a revolução, sobre o empenho dos militares em tomar o poder, em trazer a paz, o desenvolvimento, a evolução, o progresso, enfim. Né? Então eles têm olhares diferentes, aí cada um passa o seu recado. A C pergunta o seguinte: os acontecimentos que foram previstos pelo Washington, no texto que ele diz aqui, ó, eles não venceram com opinião manifestada nas urnas, não vencerão agora à força pelas armas. Aconteceu o que o Washington previa? Não, né? O Washington achou que ele ia ganhar essa revolta aí, que ele ia conseguir se manter na presidência, mas não conseguiu. O Getúlio chegou, tomou o poder à força e conseguiu. Foi presidente do Brasil por 18 anos. A 3, ela traz um cartaz. E ela não diz aí que cartaz ou que campanha militar que é, e você tem que prestar atenção no cartaz para perceber, tá? O cartaz, vou mostrar para vocês, esse cartaz lindo aqui, que vocês veem um soldado, vê a bandeira de São Paulo, a bandeira do Brasil. Aqui no meio tá escrito assim, ó, pela lei e pela ordem, tá? E aqui embaixo tá escrito: desta casa partiu o soldado da lei, né? E aí tem um jovem aqui com uma espingarda, bonito. Essa imagem demonstra que havia um orgulho dos soldados que tinham ido para a guerra, né? Mas que guerra é essa? Que revolta é essa? Que briga é essa? Que lei é essa, tá? Então a pergunta pede para você responder o seguinte: que tipo de campanha ou propaganda está sendo feita com o cartaz? É uma propaganda militar. O mundo, ele é formado desde o século XX de propagandas militares. Formas que o governo encontra de chamar as pessoas a entrar na guerra. Porque, gente, pensa bem, que idiota
sai do conforto do seu lar, do seio da sua família, para pegar em armas, para ficar matando gente inimiga que um cara mandou ele matar por algum motivo econômico, financeiro, ou político, ou militar, não sei. Então, é necessário que hajam propagandas para motivar as pessoas a irem para a guerra. Hoje em dia, vocês veem esses filmes de ação com rifle, não sei o quê, pulando de paraquedas, acha super maneiro, é isso. Os filmes de guerra são uma propaganda que te motivam a ir para a guerra, para matar um monte de gente. Não é à toa que o super-herói da Marvel de vocês é um cara que ficou rico criando bomba para matar um monte de gente. Mas na A, ele pergunta que tipo de campanha está sendo feita. Bem, essa campanha, obviamente, é uma campanha da Revolução Constitucionalista, tá? Que é a revolução que São Paulo fez contra o Getúlio, que tomou o poder em 30. Então esse cara está indo lutar pela lei, né? E a B pergunta o seguinte, ainda tem a pergunta da A, fala, como chegar a essa conclusão? Você vê pelas bandeiras, né? Você percebe pelo texto que fala da lei. Por que significa essa lei, né? A B pergunta, por que o soldado da imagem é identificado como soldado da lei? Que lei é essa? A lei é a Constituição que eles estavam reclamando. Eles estavam pedindo que o Getúlio seguisse a lei. Porque a Constituição prevê eleição, a eleição houve, ele perdeu, e mesmo assim ele tomou poder à força, né? Então os caras falavam, não, segue a lei, cara, a lei manda você sair e tal, não sei o quê. E o que o Getúlio fez? Ele falou, se a Constituição antiga não me elegeu, eu vou fazer uma Constituição nova, onde eu sou o rei, onde eu sou o líder, o presidente, ou o comandante, o ditador, enfim. Eu faço a nova lei para eu ser... E os paulistas tomam isso como uma vitória. Ah, que bom, conseguimos, né? Finalmente vai ter lei. Mas não era pela lei, né? A gente sabe que os paulistas queriam estar no poder e não conseguiram. E aí a última pergunta, 4, ela traz uma questão muito legal, porque o Getúlio Vargas era um ditador, mas ele trouxe muita liberdade para muitos segmentos. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, não se podia ter outra religião que não fosse a religião cristã. Era pecado, era crime você ser de outra religião. E eu estou dizendo de religiões evangélicas, protestantes, também eram erradas. O Brasil foi aceitando essas novas religiões, até que em 1933, o Getúlio decretou uma lei em 34, na Constituição 34, que liberava a crença em diversas religiões. Isso é bom porque ela não liberou só a religião para quem era protestante, ela liberou a religião para quem é kardecista, para quem era da Umbanda, para quem era do candomblé, para quem era budista, para quem era hinduísta, para os migrantes que estavam vindo para o Brasil nessa época fugindo da guerra. Então, a gente enxergava isso como uma liberdade de poder pensar, de poder agir. E ele trouxe também, o que esse texto traz, o respeito às mulheres, né? Porque as mulheres nem votavam até então. O Getúlio vai ser o primeiro cara que vai permitir que as mulheres votem. Ele vai fazer leis trabalhistas para garantir que os trabalhadores tenham direitos e tenham os benefícios. E para as mulheres, esse texto traz aqui que todas as funcionárias públicas do governo, elas seriam remuneradas iguais aos homens. Olha que legal isso, uma coisa impensável em 1930, né? Hoje em dia as mulheres, em média, recebem 70% a menos que os homens. 70% do salário dos homens. Então se o homem ganha 1.000, a mulher ganha 700, para fazer o mesmo trabalho pelo mesmo tanto de horas, né? Hoje, naquela época era maior ainda a diferença entre os dois. E o Getúlio fez a lei que dizia o seguinte, mulher e homem no meu governo vai receber o mesmo salário, né? E isso, a ideia que vocês percebam aqui, que isso é uma medida transformadora para o período, é inovador. Hoje, o funcionário público, eu que sou professor, recebo o mesmo tanto que todas as professoras que vocês recebem, que vocês trabalham. Porque é igualdade. É diferente de uma empresa privada, onde os funcionários recebem valores diferentes, porque cada um fez um acordo com o seu chefe. É diferente do governo, onde todos seguem as mesmas leis, porque é o governo, né? A lei que vale para um vale para todos. E aí todos recebem os mesmos salários pela mesma quantidade de hora. Só que ele fala o seguinte, é importante que vocês notem isso na hora da resposta, que essa lei entrou em vigor, mas não foi logo implantada. Porque mesmo recebendo o mesmo tanto, o salário dos caras que já trabalhavam não diminuiu e a carga horária deles era maior, o que significava que a remuneração deles seria maior, porque diziam que eles ficavam com um trabalho mais pesado e as mulheres com um trabalho mais fácil. Então elas seriam remuneradas menos e eles mais. Então demorou, mesmo com a lei, uma lei não muda o jeito de todo mundo pensar, né? O presidente vai assinar uma lei hoje, entrar em vigor, ele não automaticamente tira o preconceito da cabeça de todo mundo. Então demorou muito tempo para isso acontecer. Só que é importante que você perceba que está partindo de cima.
É o cara que é líder que está implantando uma lei para que todo mundo cumpra, né? É diferente de quando o povo luta por uma lei pela liberdade feminina, igual acontece hoje. Hoje os gays lutam pelos direitos deles, as mulheres lutam pelos direitos deles. Não é um governante lá em cima que luta por quem está embaixo. Vem de baixo e vai lá para cima. Tá bom? Então essa 4, ela pede para você discutir com o grupo, mas não precisa, tá? Eu só quero que vocês pesquisem. Os homens ganham mais que as mulheres? Vê aí rapidão na internet, escreve diferença salarial entre gêneros e vê o que você vai ver aí. Você vai ver que as mulheres ganham, em alguns lugares, as mulheres ganham metade do que os homens ganham, para fazer o mesmo trabalho pela mesma quantidade de hora. E isso é maior quando ele é empregado de uma empresa privada do que quando ele é empregado do governo, né? Isso é um exemplo da injustiça que acontece no setor privado, mas no setor do governo, no setor público também tem bastante, tá bom? Expliquei tudo para vocês, tá bom? As questões são difíceis, vocês são muito inteligentes, podem fazer isso hoje, podem fazer semana que vem, façam a pesquisa do Getúlio, do outro vídeo que eu gravei. O outro vídeo que eu gravei tem um pouquinho de explicação também sobre o governo do Getúlio, tá? Pesquisem, estudem, força, porque tá acabando as atividades, só tem mais uma depois desse roteiro, só tem mais um. Façam com carinho, já que são os últimos. Tchauzinho, viu? Até a próxima.